lá e vamos falar sobre visto permanente aqui no Japão. Eu já tinha falado respondendo perguntas sobre visto de permanente, mas eu falei muito superficialmente porque eu queria fazer esse vídeo aqui, que é um vídeo separado, tirando dúvidas sobre o visto permanente aqui no Japão. Então eu abri o quê? Uma caixinha de perguntas no meu Instagram, como sempre, pedi para vocês me mandarem as maiores dúvidas que vocês têm relacionadas a isso. Também eu ia fazer a minha pesquisa, ia ver todas as informações que eu encontrava sobre o visto permanente. Também vou deixar na descrição links úteis e links de onde eu tirei essas informações caso vocês queiram ler por si próprios. Tem os links em inglês e também encontrei alguns links em português, ok? Ok, mas as informações são realmente bem conturbadas, algumas coisas não são claras, eu não tenho visto permanente ainda, então eu vou falar pra vocês o que eu consegui de informação mais precisa possível, tá bom? Então tá bom. Então vamos comigo. Primeiro, o visto permanente não é uma cidadania japonesa. Você não precisa abdicar da sua cidadania brasileira para tirar o visto permanente. Visto permanente e cidadania são coisas diferentes. Isso era uma dúvida, agora não é mais. Cidadania e visto permanente são coisas diferentes. Eu não sei como que faz para tirar a cidadania japonesa, né? Isso é outro esquema, é outros 500. Eu realmente não sei como faz. Não pretendo tirar a cidadania japonesa, não sei nem se eu como estrangeira posso, porque tem alguns países que pode sim, e alguns países que não pode, mas eu não sei como funciona. E estamos aqui para falar de visto permanente. O visto permanente nada mais é que um nome já fala, ele é um visto que não precisa de renovação. Existem vários tipos de visto, eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Se você está chegando aqui agora no canal, tem uma playlist sobre morar no Japão, dando todas as alternativas para você de vir morar no Japão, vários vídeos tirando dúvidas e vários vídeos com dicas para quem já está vindo aqui para cá morar no Japão, ok? O visto permanente, ele é um visto como qualquer outro, só que ele te dá algumas regalias e também você não precisa ficar renovando. Por exemplo, todos os outros vistos você precisa renovar, seja de 1 em 1 ano, 6 em 6 meses, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos, que é o nosso caso, que é o visto de 5 anos de trabalho. No nosso caso, eu e meu marido. Se você está chegando aqui agora, somos 2 aqui em casa. E qual que é a maior diferença entre você ter um visto permanente e um visto de trabalho? Bom, como eu já disse, o visto permanente não precisa de você fazer renovação. Você ganha mais garantia de confiança em bancos e principalmente em empresas para alugar e comprar apartamento. Então, imobiliárias, elas tendem a ter menos preconceito, digamos assim, com estrangeiros que já têm o visto permanente, e também os bancos têm mais chance de você conseguir um financiamento para comprar um imóvel tendo visto permanente. Você pode comprar imóvel no Japão independente do seu visto. Você não precisa comprovar cidadania, visto permanente, nem precisa comprovar residência para comprar um imóvel no Japão. Porém, facilita a sua vida se você tiver um visto de trabalho, ou se facilita mais ainda na parte burocrática se você tiver um visto permanente. Porém, não tem nenhum impedimento legal para se comprar um imóvel no Japão, não precisa nem ser residente. E a maior diferença também é que o visto permanente não tem nenhum tipo de restrição de tipo de trabalho que você pode ter. Por exemplo, os vistos de estudante, eles têm restrição de horas de trabalho trabalhada que você pode ter. Visto de dependente também, alguns vistos de trabalho você só pode ter algum tipo específico de trabalho. Então, o visto permanente, você pode ter qualquer trabalho e você pode andar de um trabalho para o outro. Como, por exemplo, tem o visto de trabalho de engenheiro de software. Então, você com esse visto de trabalho de engenheiro de software, você só pode trabalhar com essa área. Se você quiser mudar para outra área, você vai ter que tirar outro visto, né? Ou se você for para a área de humanos, você vai ter que pegar outro visto. O visto permanente, você pode ficar trocando de área de trabalho sem precisar ficar trocando de visto, e você também pode trocar para estudante, enfim, fazer o que você quiser com ele sem precisar trocar de visto. Então, esses são os benefícios que o visto permanente te traz. Ok, próximo tópico. O que você precisa ter, independente de tudo, todo mundo precisa ter esses pré-requisitos que eu vou falar aqui. Então, pré-requisitos para ter visto permanente. Primeiro, você não pode ter nenhum antecedente criminal, seja no Japão ou seja em qualquer outro país. Você tem que ter a ficha limpa, senão você não pode tirar o visto permanente. 2, você tem que estar empregado ou ter uma forma financeira de sustentação. Você precisa ser financeiramente estável. Seja você ganhando freela, ou seja você dependente de alguém, ou seja você trabalhando numa empresa, seja baita, você tem que comprovar que você é financeiramente estável de alguma maneira. 3, você tem que estar com o seu imposto em dia. E o número 4, não é obrigatório, porém ajuda, mas eles estão pensando até em retirar isso, não sei se
No momento que você estiver vendo esse vídeo, se isso ainda vai ser um pedido a mais ou não, mas enfim, você precisa tipo de um fiador, né? Um guarantor, né? Que eles chamam em inglês, que seja ou residente permanente já, ou seja um cidadão japonês para assinar a papelada junto com você de pedido de visto permanente. Lembrando, isso não é um pedido obrigatório, não é algo que você precisa para tirar o visto permanente, porém, se você tiver, eles falam, você tem? Então pede aí, ajuda, entendeu? Agora, isso é tudo que você precisa de pré-requisito. Você tendo esses pré-requisitos, beleza, vamos para a segunda etapa, que é saber se você é qualificado. Pré-requisito, qualificação são coisas diferentes. Então você vai ver se você é qualificado para tirar o visto permanente. Como funcionam essas qualificações? São várias delas. As qualificações que eu vou falar a seguir são ou uma, ou outra, ou outra, ou outra, ok? Então, ou uma, ou outra, ou outra, ou outra. Primeira qualificação, morar no Japão por 10 anos com qualquer tipo de visto, mas ter morado no Japão por 5 anos sem interrupção. Então, se você conseguir comprovar que você morou no Japão por 10 anos e desses 10 anos, 5 foram sem interrupção, ou seja, você morou um ano, voltou para o seu país, aí voltou, morou outro ano no Japão, voltou para o seu país, voltou, morou mais... Não pode. Você pode ter feito isso nos primeiros 5 anos, mas você tem que ter morado 5 anos sem interrupção, mas ter morado no Japão por uma quantidade de tempo de 10 anos. Ou, segunda qualificação, ter um estado de refugiado e estar morando no Japão por 5 anos sem interrupção. Se você for refugiado do seu país e está morando no Japão por 5 anos sem interrupção, você se qualifica a tirar o visto permanente. Lembrando que todas essas qualificações você precisa ter o pré-requisito que eu falei no começo. Número 3, terceiro tipo de qualificação, ou estar casado com um japonês por pelo menos 3 anos e estar morando no Japão por esse período. Então, se você casar com um japonês, você tem que ficar casado com ele durante 3 anos, aí sim você se qualifica a tirar o visto permanente. Número 4, ou morar no Japão por 5 anos e constar que você é um ótimo contribuinte com o país, ou morar no Japão por 5 anos e ter um visto de alta qualificação. Esse visto de alta qualificação é um tipo de visto específico que, se você entrar em contato com o consulado, você consegue essas informações, mas ser um contribuinte exemplar é muito vago. Você pode ou ter ações no país, ou ter um business, enfim, você ser um bom contribuinte. Lembrando que geralmente quando eles colocam morar no país por X anos, geralmente é sem ter algum período de tempo direto sem interrupção. Então, provavelmente esse período de 5 anos tem que ser sem interrupção. E número 5, se você não se encaixa em nenhuma dessas qualificações, que seria o nosso caso, você tem que entrar no esquema de pontos. Sim, existe uma tabelinha de pontos que você tem que ver em qual dessas tabelinhas você se encaixa. Eu vou deixar essa tabelinha na descrição aqui para vocês darem uma olhada como funcionam. Eu só achei essa tabelinha em inglês, peço perdão. Ela é uma tabelinha com várias colunas, então você tem que ver qual dessas colunas você se encaixa e aí você tem que fazer os pontos dentro dessas colunas. Você não pode fazer, eu fiz um ponto nessa coluna, um nessa e um nessa. Não, você tem que ver qual dessas colunas você faz mais ponto e você só pode ficar nela. Vamos para a questão dos pontos. E aí, como funciona, né, ser qualificado através dos pontos? Se você estiver no Japão por 3 anos consecutivos e interruptos e fizer 70 pontos, né, dentro dessas tabelinhas, você já pode dar entrada no visto permanente. Lembrando, você pode dar entrada no visto permanente. Isso não significa que você vá com certeza retirar o visto permanente. Então, nada disso é uma certeza. Segundo jeito, dentro da tabela de pontos, morar no Japão por 1 ano. Então, se você tiver 1 ano morando no Japão e fizer 80 pontos nessa tabelinha. Mas, Júlia, que pontos são esses? Vou falar aqui alguns pontos interessantes que tem nessa tabela, mas geralmente é uma área, uma das labels, uma das raias dela é acadêmica, a outra é uma raia de trabalho, e a outra é uma raia meio que de pessoa relacionada a empreendedorismo, business, a pessoa que tiver algum tipo de negócio aqui no Japão. Vamos para os principais pontos que tem, eu acho que em todas. Você faz pontos como? De acordo com o valor anual de salário que você ganha, por isso que você precisa comprovar que você seja financeiramente estável, porque eles vão precisar dessa constatação também anual. Então, quanto mais você ganha anualmente, mais pontos você faz. Anos de experiência na área de trabalho. Por isso que eu sempre falo, experiência em área de trabalho é sempre muito importante para tudo, não só para você conseguir emprego aqui, mas também para você quando for tirar o visto permanente.
permanente. Quanto mais anos de experiência você tem na sua área de trabalho, sem trocar de área, nenhuma área específica. Então, se você é programador e você tem X anos trabalhando na área de programação, mas durante tanto tempo, você foi para a área de marketing, são duas áreas específicas, não é a experiência de trabalho, a experiência na sua área de trabalho, em uma área de trabalho só. Se você tiver background acadêmico como pesquisador, trabalho publicado e coisas nesse sentido, pesquisa científica, você ganha pontos também. Pela idade, quanto mais jovem você for, mais pontos você ganha. Tanto que até se você for abaixo dos 30 anos e ganhar muito, aí é uma tabelinha tipo assim, caindo. Você vai ficando mais velho e vai ganhando mais, os pontos vão caindo. Então, o importante é você ser jovem e ganhar bem, porque eles querem pessoas que vão gastar bastante no Japão para poder dar o visto permanente. E o JLPT N2 e N1. Somente o N2 e o N1 que contam pontos. O N4, o N5 e o N3 não contam ponto. Então, se você tiver o JLPT N2, ganha uma quantidade de pontos que eu não me lembro qual é, e o N1 ganha mais ponto. Na tabelinha também diz que eles aceitam o BJT. O BJT é o Business Japanese Test. Eu já falei sobre ele em um outro vídeo meu, eu vou deixar linkado aqui nos cards, o vídeo que eu falo sobre outras provas de japonês. Então, o BJT, ele tem uma quantidade lá, ele é por nota, eu acho, e tem lá dizendo que eles também aceitam. E, em resumo, é isso. E também influencia o tipo de visto que você estava anteriormente. Então, se você tem um visto de permanência de 5 anos, de 3 anos, um visto de trabalho, enfim, coisas nesse sentido também vão influenciar. Não na questão de pontos, mas na questão de se eles vão dar ou não o seu visto permanente. Então, se você passou 5 anos como estudante, ou se você passou 5 anos trabalhando, a chance de você ter passado 5 anos com visto de trabalho e você conseguir tirar é sempre maior. Então, tem esses poréns aí também. Lembrando que nada disso é certeiro de que você vai tirar sim o seu visto permanente. Não é uma certeza absoluta. Eles podem simplesmente negar, isso é comum, acontece, mas enfim... Fazer o quê, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Se você tem mais alguma dúvida, eu deixei vários links aqui na descrição desse vídeo com PDFs explicando PDF em português, a nota oficial, os sites oficiais sobre visto permanente, tá tudo aqui na descrição, e essa tabelinha de pontos. Tá toda em inglês, mas é a única que eu encontrei, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, vejam os outros vídeos da playlist Morar no Japão aqui no canal, que eu tirei várias outras dúvidas, e é isso. Fiquem bem, fiquem seguros, bebam água,